Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse momento em que a gente vai estar compartilhando, desse espaço de tempo para conversarmos um pouco e que a gente tenha então um excelente momento juntos. De antemão, eu preciso agradecer muito ao pessoal do Telesaúde pela oportunidade de conversar um pouco com vocês e agradecer também os meus amigos, parceiros de jornada de trabalho, que compõem a equipe de coordenação da saúde bucal do estado de Santa Catarina, o Nestor, a Adriana, a Márcia e o Eduardo, pelo apoio, pelo incentivo com que eles me tratam e conduzem também o nosso processo de trabalho. Então, meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês sobre a saúde bucal na atenção básica e as referências para as especialidades odontológicas. Eu sou cirurgiã dentista, tenho especialidade em saúde coletiva com ênfase em gestão pública, sou mestre em odontopediatria e atualmente eu desempenho uma função de docente junto à Universidade do Extremo Sul Catarinense, que é uma universidade comunitária que a gente chama de UNESCO, e trabalho também na Regional de Saúde de Criciúma, fazendo um apoio para os coordenadores de saúde bucal, junto com a coordenação estadual de saúde bucal. Para iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho, para contextualizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Já que estamos trabalhando nele, nós precisamos entendê-lo, que ele veio de um movimento pela reforma sanitária, que foi criado e está escrito, explícito, na verdade, na nossa Constituição de 1988. Lá está registrado que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós precisamos saber que ele tem os princípios doutrinários da universalidade, da integralidade, da equidade, os princípios organizativos da descentralização, da regionalização e hierarquização, da participação popular, para que a gente possa desempenhar as nossas funções dentro desse sistema de saúde. E, além disso, o SUS possui algumas estratégias de funcionamento que nos norteiam e nos auxiliam para que a gente possa atuar na promoção da saúde, na prevenção de ocorrência de agravos e na recuperação dos doentes. Uma estratégia que a gente tem à disposição no SUS são as redes de atenção à saúde. Em 2010, por meio da portaria 4.279, se estabeleceu as diretrizes para a organização da RAS no SUS. Essa estratégia veio com o objetivo de assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com resolutividade, ou seja, eficiência e efetividade, tá? E é uma estratégia que foi adotada para que a gente possa superar a fragmentação da atenção, que até então era desta forma, e aperfeiçoar o funcionamento do SUS. A questão da resolutividade é muito importante a gente falar sobre ela hoje nessa nossa web palestra, porque a resolutividade é a capacidade que um serviço tem de resolver os problemas de saúde, cuja comunidade às vezes nos acessa e necessita desse aporte, tá? O decreto 7.508 de 2011, tá? Ele veio para organizar e conceituar as redes de atenção à saúde, que nada mais são do que arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistema de apoio técnico e logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. MERRI, ele classifica essas diferentes densidades tecnológicas como densidades leve, dura e dura. E a gente precisa ter esse conhecimento para poder também atuar junto com as pessoas que nos acessam. A RAS fundamenta-se na atenção básica como primeiro nível de atenção, ou seja, a porta de entrada do usuário no sistema. Nós temos também
o nível secundário, que é a atenção especializada ambulatorial, e nós temos também o nível terciário, que seria a atenção especializada hospitalar, tá? Fundamenta-se também a RAS no sentido de enfatizar a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde. A atenção primária ou a atenção básica, ela ordena a rede e coordena o cuidado com todos os pontos de atenção. Isso nós temos que ter muito claro em nossa visão de trabalho e na nossa estrutura organizacional, porque a atenção básica, ela precisa ser resolutiva na maioria dos casos que acontecem no dia a dia do nosso processo de trabalho. Ou seja, 80% dos casos precisam ter resolutividade na atenção básica. Quando a gente vai encaminhar um paciente para um outro nível de atenção ou para um outro ponto de atenção em saúde, esse paciente precisa ser encaminhado com todos os procedimentos que são pertinentes à atenção básica efetivados, tá? A não ser que se tenha algum senão para esse encaminhamento, certo? Então, deixar bem claro que a atenção básica é a que ordena essa rede e é a que vai coordenar esse cuidado, então, durante todo o processo de atenção, né, a esse paciente. Quando o SUS iniciou, na verdade, o sistema era hierarquizado. Os princípios organizacionais que tratavam da regionalização e da hierarquização demonstrava essa hierarquia por meio de uma pirâmide, onde tinha na sua base a atenção básica e na cúpula dessa pirâmide a alta complexidade. Ela era fragmentada e tinha-se importâncias nessa hierarquia, certo? Então, ao longo do tempo, verificou-se que as redes de atenção à saúde seriam uma inovação dentro do SUS, né, dentro da área da saúde, porque a gente passou a ter, com a formação dessa rede, um acesso horizontal, de forma com que todos os pontos de atenção em saúde, que são espaços, né, que comportam serviços de saúde, possam ter a mesma importância dentro da rede, diferente dessa imagem da pirâmide que vocês têm ao lado esquerdo na apresentação, né, onde se tem, no caso, a alta complexidade como o centro das atenções, ou o melhor ponto a ser trabalhado, né, ou o mais importante. E isso hoje não acontece mais, porque nós temos, então, uma rede poliárquica de atenção à saúde. Neste slide, no lado esquerdo, nós temos representada a rede de atenção à saúde bucal, né? Ao centro dessa rede, nós temos a atenção básica, né, que compõe de trabalho, né, a equipe de saúde bucal. Nós temos também os centros de especialidades odontológicas, os hospitais, a atenção domiciliar, a farmácia e o laboratório de prótese dentária e de serviço de diagnóstico, que são apoios para essa RAS, né, da saúde bucal. Se nós olharmos o nosso estado, em Santa Catarina, nós temos 295 municípios, certo? O maior município do nosso estado está ao norte, que é o Joinville, e o menor está ao oeste, que é Santiago do Sul. Quando a gente começa a observar cada município, nós nos deparamos com realidades distintas entre eles. Então, nós temos, por exemplo, municípios que a odontologia está inserida neste município somente por meio da atenção básica. Só a atenção básica realiza procedimentos à população, aos seus munícipes. Nós temos outros municípios em que temos a atenção básica, e inserida a atenção básica, a odontologia ela é representada por uma equipe de saúde bucal credenciada ao Ministério da Saúde. Nós temos municípios que temos atenção básica e fornecem algumas especialidades específicas dentro do seu município.
outros municípios que possuem atenção básica, possuem o Centro de Especialidades Odontológicas, né, que seria o segundo nível de atenção, e outros também temos os 3 níveis trabalhando e dando suporte para as necessidades odontológicas, que seriam atenção básica, atenção especializada ambulatorial e os hospitais sendo a atenção especializada, então, hospitalar. Nós precisamos, enquanto trabalhadores da saúde, nós precisamos conhecer a rede que compõe, ou as redes que compõem o nosso município. Nós precisamos conhecer as pessoas que trabalham nos determinados pontos de saúde para que a gente possa trocar conhecimento, para que a gente possa crescer enquanto profissional e pensar que todas as nossas ações são em favor dos usuários que nos acessam constantemente. Então, a gente tem que ter esse compromisso de conhecer para poder, então, coordenar toda essa rede e essa atenção a esse usuário. No nosso estado, em Santa Catarina, nesse mapa vocês conseguem observar, os pontos verdes são os municípios que possuem equipes de saúde bucal. Os em amarelo são os que não possuem, tá? Então, são somente 11 municípios do nosso estado que não têm equipe de saúde bucal atualmente implantada no seu município. Mas nós temos uma cobertura populacional, né, uma cobertura populacional estimada de equipes de saúde bucal de 46,83%. Tá? Lembrando que as equipes de saúde bucal, elas podem ser modalidade 1, né, composta por um cirurgião dentista e uma auxiliar em saúde bucal ou um técnico em saúde bucal. E a modalidade 2, nós podemos ter o cirurgião dentista acompanhado de uma auxiliar em saúde bucal e um técnico em saúde bucal, ou de 2 técnicos em saúde bucal junto com o cirurgião dentista. Nesse slide, eu gostaria de chamar a atenção para vocês com relação a esse encaminhamento do paciente quando a gente referencia ele da atenção básica para outros pontos de atenção em saúde. Essa referência precisa ser muito bem detalhada quando a gente vai encaminhar um paciente para por exemplo, para o Centro de Especialidades Odontológicas, a gente precisa descrever muito bem para que o nosso colega que vai receber esse paciente, ele tenha condições de entender a necessidade imediata desse paciente, tá? Então, como a atenção básica, ela é a ordenadora da rede e a coordenadora do cuidado, ela precisa estar monitorando e acompanhando toda a trajetória do usuário dentro desta rede. Ele precisa saber, o cirurgião que atendeu ele na atenção básica, precisa saber quando ele acessou o CEL, se foi realizado o procedimento necessário, saber se ele foi encaminhado para algum outro ponto de atenção à saúde ou se ele vai ser devolvido para a atenção básica. E quando ele for contrarreferenciado, ou seja, quando ele voltar da atenção secundária para a atenção básica, ele precisa ter em mãos a contrarreferência também muito bem detalhada pelo seu colega, tá? Para que ele possa, então, finalizar o atendimento desse paciente na atenção básica ou, se não, acompanhá-lo, né, ou monitorá-lo com o passar do tempo, tá? Então, baseado nessa parte introdutória, nosso objetivo hoje nessa web palestra é conversar um pouquinho com vocês e orientá-los com relação às referências de seus pacientes às especialidades odontológicas, como referenciar, o que fazer antes de referenciar esses pacientes para as especialidades. Nesse slide, nós temos ali ao lado esquerdo de vocês uma produção nova, recém-lançada do Ministério da Saúde, agora de 2018, uma produção fantástica que fala da saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Muito do que eu estou conversando com vocês hoje, eu retirei dessa produção, tá? No final, nas minhas referências, eu tenho ela referenciada para vocês acessarem e analisar, porque vale a pena, ele é bem completo. Traz muitos temas bem importantes para o nosso trabalho diário, né, aí no Sistema Único de Saúde. Então, sobre
Centro de Especialidades Odontológicas, esta produção fala o quê? Que o CEL é um ponto de atenção secundária que utiliza os mecanismos de referência e contra-referência, né? De encaminhamentos e devoluções dos pacientes para a sua origem, tá? Ele utiliza o mecanismo do apoio matricial, que é um apoio técnico importantíssimo, que precisa acontecer, em que essa equipe que trabalha no CEL pode estar auxiliando as equipes, né, sobre determinados assuntos específicos, as equipes que trabalham na atenção básica. E ele utiliza também, né, o mecanismo da educação permanente em saúde. E aí eu preciso enaltecer o trabalho que o Telesaúde faz, né, e que nos auxilia em muito na questão da educação permanente, né, por meio das webs, por meio dos cursos, pela teleconsultoria. Então, que a gente pode utilizar muito dessa ferramenta, né, num processo contínuo, que é o melhor de tudo, certo? Então, esse CEL, ele assegura, então, a integralidade do atendimento dos pacientes, superando, então, fragmentação das ações. É importante enfatizar que o CEL, ele não se caracteriza como um centro de especialistas. O Ministério da Saúde, ele deixa bem claro que não é necessário a atuação de um especialista em determinada área dentro do CEL. Porque nós temos a legislação que regula o exercício da prática odontológica, que é a Lei 5081 de 1966, que ele habilita, né, a nossa atuação a partir do que a gente teve na graduação ou em cursos de pós-graduação. Ele habilita a nossa prática, né, e a realização de procedimentos odontológicos, e quando a gente se forma cirurgiões dentistas generalistas. Então, o Ministério entende que nós estamos aptos para realizarmos esses procedimentos dentro de um centro de especialidade, tá? Então, o CEL, ele é um ponto da rede que, integrado, é bem importante enfatizar essa palavra, integrado à atenção básica, ele vai acabar promovendo a cultura da continuidade do cuidado e também da assistência. Em termos de número de centros de especialidades, nós temos no nosso estado 49 centros de especialidades odontológicas, sendo que 43 são CEL, né, regionalizado. Nós temos apenas 6 CELs, né, municipais, que são os de Blumenau, tem algum em Blumenau, tem um em Blumenau, em Florianópolis, Itajaí e Joinville, certo? Os demais são regionalizados, que é uma característica do nosso estado, e que dessa forma, por meio de conversas na CIR, né, de cada região, tem se ofertado as especialidades, né, ou os serviços dos centros de especialidades para os ambientes, para os municípios que às vezes estão em torno daquele município sede. É uma característica e um avanço que nós tivemos dentro do nosso estado. Isso não acontece em todos os estados, mas que é muito interessante, legal, porque a gente acaba propiciando uma ligação bem forte com a região, e aí quem acaba ganhando são a população, né, que necessita dos serviços. Então, são serviços ofertados nos centros de especialidades. O diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, a periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento aos pacientes com necessidades especiais. Lembrando que a gente pode ter dentro de um CEL outros serviços, né, como odontopediatria, ortodontia, implantodontia, ortopedia funcional dos maxilares, prótese dentária, tá? Entre outras, que fica sempre a critério do gestor e também da possibilidade daquele município ofertar aquele serviço. Em termos de tipos de CEL e produção mínima mensal,
nós temos CEL tipo 1, tipo 2 e tipo 3, certo? Cada CEL, cada tipo de CEL, eles possuem metas a serem cumpridas em termos de produção mínima mensal, que está explícito na portaria 1464 de 2011, e tem nessa portaria, além dessa meta em cada área, ele disponibiliza também os procedimentos que podem ser realizados dentro do CEL. Então, por exemplo, assim, quando a gente encaminha um paciente da atenção básica para o CEL, eu preciso encaminhá-lo com alguns procedimentos já realizados, porque se o dentista que está atuando no nível secundário tiver que realizar esse procedimento e esse procedimento não estiver linkado nessa portaria 1464, esse procedimento que ele vai desenvolver no centro de especialidades não vai ser computado na meta de produção. E às vezes o profissional acaba perdendo muito tempo em realizar procedimentos que deveriam ter sido feitos na atenção básica, deixando de atender o procedimento específico daquela necessidade do paciente, tá? Então, por exemplo, um CEL tipo 1, que é aquele que possui 3 cadeiras odontológicas, precisa fazer no mês, no mínimo, 80 procedimentos básicos aos pacientes com necessidade especial. Precisa fazer 60 procedimentos de periodontia, 35 de endodontia e 80 de cirurgia, tá? Os procedimentos de endodontia são os que a gente tem escutado mais dificuldade em atingir as metas. A gente tem escutado muito dos colegas no cumprimento dessa meta, porque muitas vezes a gente acaba tendo que realizar a endodontia em sessão única, porque senão a gente acaba não conseguindo realizar todos os procedimentos. Tem casos em que a gente precisa dar mais atenção àquele paciente, àquele dente, às vezes porque tem um exudato, né, enfim, e esse paciente às vezes retorna 1, 2, 3, 4 vezes ao CEL para a especialidade, e esses procedimentos que são realizados durante o tratamento, eles não são considerados, computados nessa meta. Então, só é computado a partir do momento em que a gente encerra, obtura o dente, obtura o canal, e aí sim ele é computado e entra na meta. Então, é um dos procedimentos, né, a endodontia, uma das especialidades que eles acabam referindo dificuldade no cumprimento da meta. Em relação à organização da agenda, esse material que o Ministério produziu, ele sugere que os profissionais do CEL devam garantir de 80% a 90% que essa agenda seja voltada ao atendimento clínico. 80% a 90% da sua hora, né, clínica seja voltada ao atendimento clínico, reservando-se de 10% a 20% para atividades em grupo, para reuniões de equipe e, em especial, para o matriciamento das equipes de atenção básica. Ele sugere, né, dentro desse material também, que o CEL tipo 1, que tem 120 horas, que seja composta uma equipe com 40 horas de endodontia, 36 horas de cirurgia, 20 horas de periodontia, 20 de PNE e 4 horas de estomatologia. É só uma sugestão que essa literatura nos apresenta, tá? Claro que vai depender da realidade, da condição de cada município e de se estruturar. Então, vamos conversar agora um pouquinho então sobre esses protocolos de referência. Nós vamos lidar e conversar um pouco de acordo com cada um dos serviços ofertados para o CEL. Então, em termos de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, os pacientes devem ser encaminhados, sempre que possível, com estabilidade emocional e psicogênica das condições sistêmicas de saúde, assim como previamente orientados sobre a realização do procedimento especializado proposto. Então, o encaminhamento com exames laboratoriais ou imagens é muito importante, tá? E se faz necessário para agilizar o atendimento lá no centro de especialidades depois. Entre os critérios de acompanhamento no CEL,
devem constar os retornos regulares para preservação sistemática de cirurgias de lesões, principalmente aquelas que têm potenciais de recidiva e ou reaparecimentos dos sinais e sintomas, tá? Tais como os casos de acompanhamentos de descompressões císticas, preservações de cirurgias estético-funcionais e entre outros casos. Em relação à cirurgia dentoalveolar, o que a gente pode estar encaminhando? E a portaria 1464 pode orientá-los também com relação aos procedimentos, tá? Retenções, inclusões ou impactações dentárias, cirurgias de exposições e colagem de dispositivos para tracionamentos ortodônticos, transplantes dentais autógenos, exodontias completas, aquelas que envolvam osteotomia ou odontosecção, cirurgias ósseas com finalidade protética ou reabilitadora, cirurgias de tecidos moles com finalidade protética ou reabilitadora e enxertos ósseos nos maxilares. Em termos de patologia cirúrgica, podemos encaminhar tratamento cirúrgico de infecções odontogênicas, cirurgia parendodôntica ou periapicais, e nesses casos a gente pode até contar com o auxílio do profissional que desenvolve ações na endodontia para nos auxiliar e trabalhar em conjunto nesse momento das cirurgias parendodônticas. Podemos encaminhar então tratamento cirúrgico dos processos infecciosos dos tecidos moles da face, cirurgias de pequenos cistos e tumores benignos de tecidos moles, como também os intraósseos. Em termos de patologia cirúrgica também, temos o tratamento das sinusopatias maxilares de origem odontogênica, tratamento cirúrgico dos processos infecciosos neoplásicos ou fenômenos de retenção e ou extravasamento de muco das glândulas salivares menores, tratamento clínico ambulatorial das patologias da articulação temporomandibular, tratamento cirúrgico não invasivo da ATM e biópsias de tecidos moles e duros do complexo bucomaxilofacial. Em termos de cirurgias bucomaxilofaciais estético-funcionais, poderemos encaminhar as cirurgias estético-funcionais de tecidos moles bucais, e é importante enfatizar que no nosso estado nós temos um protocolo de encaminhamento do paciente com anquiloglossia, tá? Para os centros de especialidades odontológicas, certo? Então, quem precisa e tem disponibilidade pode acessar e compreender melhor todo esse protocolo, tá? Porque dentro do nosso estado nós temos feito um trabalho bem interessante voltado para a anquiloglossia, já que se estimulou toda a atenção para o frênulo lingual a partir da lei do teste da linguinha. É de suma importância que a atenção básica consiga ter esse olhar ampliado para os bebês ou para as crianças que acessam a atenção básica com relação ao frênulo lingual. E ao se depararem com uma criança que tenha anquiloglossia e que tenha necessidade de intervenção, caso a atenção básica não consiga, o ideal é que se realizar o tratamento, né, propriamente dito, é super importante que ele acesse por via do Centro de Especialidades Odontológicas junto ao bucomaxilofacial, que na portaria a frenectomia ou frenotomia, enfim, vai ser realizado por esse profissional, certo? Então, voltando ali para as cirurgias bucomaxilofaciais, estético-funcionais, nós podemos encaminhar também as cirurgias esqueléticas ortocirúrgicas ambulatoriais, as osteoplastias e osteotomias maxilares ambulatoriais. Nos casos de apsetomia, o tratamento ou retratamento endodôntico deverá ser realizado previamente. E em algumas situações de urgência, nas quais não haja estrutura para esse atendimento na unidade básica de saúde ou no próprio pronto atendimento. Em termos de estomatologia, critérios de encaminhamentos
nós temos o encaminhamento a partir da atenção básica, deve ser realizado sempre que a condição bucal encontrada não puder ser diagnosticada clinicamente, tá? Por qualquer senão, ou quando requerer a atenção de maior complexidade. Então, para aqueles usuários portadores de lesões malignas ou com forte suspeita de malignidade, o acesso deve ser imediato. Na ficha clínica do encaminhamento, deverá constar a localização anatômica da lesão, a condição a ser investigada e suas principais características. Isso quer dizer que, quando a gente for referenciar, detalhar bem a lesão e o local, é importantíssimo para que o nosso colega possa executar a ação necessária. São casos em que a gente precisa encaminhar imediatamente à estomatologia, né, ao CEL, pacientes que apresentarem lesão ulcerada que persista por mais de 14 dias, mesmo após a remoção de sua causa provável. Lesões brancas, vermelhas ou branco-avermelhadas, especialmente aquelas que não são raspáveis. E lesão pigmentada, né, violácea ou enegrecida. Esses precisam ser encaminhados, então, imediatamente, a partir do momento que a gente faz a detecção. Outros casos de encaminhamentos. Qualquer lesão oral com características suspeitas, como crescimento rápido, infiltração, endurecimento e fixação, nódulos intraorais e não visíveis, mas palpáveis, caroço no pescoço, recente e inexplicável, disfagia inexplicada com duração superior a 3 semanas, ou qualquer distúrbio que necessite de um tratamento clínico cirúrgico. Para periodontia, encaminhamentos para periodontia. O usuário já deverá ter sido submetido aos procedimentos periodontais que são de responsabilidade da atenção básica antes desse encaminhamento. E a gente precisa observar que ao encaminhar esse paciente, ele tem que ter uma melhora no controle da placa supragengival, preferencialmente com menos de 20% de superfícies sangrantes na margem gengival. Quando encaminhar para cirurgias periodontais para viabilizar uma restauração, tá? O dente que vai ser operado, que vai receber a cirurgia, ele deve estar submetido já à remoção prévia de tecido cariado. Então, não dá para encaminhar um paciente para fazer um aumento de coroa clínica com o dente com tecido cariado. Então, ele precisa remover, né, o pessoal da atenção básica dá esse suporte e depois, então, encaminhar para que o periodontista ou quem realiza a periodontia no CEL possa, então, fazer esse procedimento, tá? Neste caso, após a remoção da remoção da sutura, após a cirurgia, não há necessidade mais de acompanhamento no CEL. Os demais pacientes podem ser acompanhados na atenção básica, desde que o cirurgião dentista que atua no CEL, ele referencie, ou aliás, contra-referencie, dizendo que está dando alta desse paciente, que a responsabilidade no monitoramento e controle fica a cargo, a critério do cirurgião dentista da atenção básica. Caso contrário, ele acaba dando o suporte das manutenções dentro do centro de especialidades. Então, são encaminhados para a periodontia os usuários que apresentarem periodontites agressivas, aumento de volume gengival induzido por drogas, necessidades cirúrgicas para a realização de procedimentos restauradores, periodontites crônicas com mais de 50% de perda de inserção, lesões de furca, lesões endopério e aqueles indivíduos que não apresentarem redução de profundidade de sondagem das bolsas periodontais tratadas na unidade básica de saúde, permanecendo com sangramento. Para a endodontia,
também, como eu já falei anteriormente, é de suma importância que ao encaminharmos um paciente para a endodontia, que este usuário ele precisa ser encaminhado com o diagnóstico prévio, o acesso realizado na cavidade pulpar, a medicação intracanal realizada, o selamento com material, né, o selamento desse dente com material adequado e, se necessário, já prescrita a medicação analgésica ou anti-inflamatória ou antibiótica, enfim, que há necessidade de ser passado, né, para esse paciente. O elemento dentário, então, a ser submetido à endodontia deverá apresentar condições de coroa remanescente para retenção do grampo do isolamento absoluto. Então, se ele tem uma destruição coronária muito grande, fica a cargo da atenção básica, do cirurgião dentista da atenção básica, de reconstruir esse dente para que depois seja encaminhado, então, para a especialidade. Porque se o endodontista, no CEL, for reconstruir o dente para depois poder realizar a endodontia, esse procedimento restaurador, ele não entra na meta da endo e ele fica, às vezes, então, com esse tempo ocioso que ele poderia estar desenvolvendo ações específicas para aquela especialidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Em casos de perfurações radiculares, deve-se realizar, então, o exame clínico e radiográfico e encaminhar diretamente para o CEL. E para finalizar, os pacientes com necessidades especiais, né, nós temos alguns critérios também de encaminhamentos. Alguns casos de deficientes intelectuais severos, doentes mentais e sistêmicos crônicos descompensados acabam necessitando de manejo odontológico diferenciado e adequado para cada necessidade, assim como condições de equipamentos, materiais e suporte básico ou avançado de vida. Quando essas condições não existirem na atenção básica, essa estrutura tem que ser prevista e oferecida no centro de especialidade ou a nível hospitalar por profissionais capacitados. Nós temos uma portaria que trata do atendimento hospitalar ao paciente com necessidade especial. O nosso estado fez um trabalho fantástico junto a várias regiões do estado, junto aos hospitais, estimulando que a gente desse atenção a esses pacientes, que a gente propiciasse atendimentos odontológicos de qualidade, deixando de sermos aqueles profissionais em que a gente interna um paciente, né, ou realiza procedimentos ambulatoriais hospitalares, procedimentos estes mutiladores. Então, por meio dessa portaria que nós temos, que facilita esse acesso desse paciente ao hospital, é importantíssimo que a gente consiga realizar tratamentos de canal, que a gente consiga realizar restaurações, profilaxias, né, remoções de tártaro, restaurações estéticas a nível hospitalar e que a gente não caia somente nas extrações dentárias, tá? Então, é de suma importância. E aí é importante também estimularmos os gestores a compreender essa necessidade de atenção aos usuários que precisam desse trabalho a nível hospitalar. E a gente precisa organizar e conversar nas comissões intergestoras regionais e realmente fazer com que a nossa rede de atenção à saúde bucal seja completa, dando um suporte necessário aos pacientes que acessarem ela. Outros critérios ainda de pacientes com necessidades especiais. Na atenção básica, deverão ser atendidos todos os pacientes com necessidades especiais de baixa complexidade e que respondam ao manejo comportamental. Não devem ser referenciados para o CEL pacientes com limitações motoras, deficientes visuais, auditivos e de fala, gestantes de baixo risco, bebês e crianças, diabéticos e cardiopatas compensados, defeitos congênitos ambientais, desde que não haja limitações físicas e metabólicas para esse atendimento dentro da unidade básica de saúde, né? Encaminhamos quem? Aqueles pacientes com necessidade especial que, após algumas tentativas no atendimento, na atenção básica, a gente não conseguiu
realizar os procedimentos necessários, ou aqueles que apresentam comprometimento sistêmico severo que necessitem de recursos indisponíveis no serviço da atenção básica. Aquele PNE que não tenha condição de retornar à UBS, tá, por qualquer motivo, eles poderão receber essas consultas de manutenção dentro do CEL, tá? Na impossibilidade de condicionamento e atendimento na atenção básica, esta deve orientar o paciente e seus cuidadores para os cuidados em saúde bucal. E aqueles pacientes que forem contrarreferenciados para atenção básica, é muito importante, bem interessante, que o cirurgião dentista, nessa contrarreferência, coloque sugestões de manejo comportamental para que depois o colega possa atendê-lo e desempenhar as suas funções dentro da atenção básica. Então, finalizando, eu quero passar um pouco das referências utilizadas para vocês nessa apresentação, né? Agradecer a oportunidade mais uma vez de estar com vocês e me coloco à disposição para qualquer questionamento que vocês tenham. Quero agradecer também uma colega minha muito querida, que é a Andressa Martins da Costa, que me auxiliou na construção e na elaboração desse material, como também ao Nestor, né, o coordenador nosso estadual da saúde bucal, pela cessão de algumas imagens que eu acabei utilizando nessa apresentação, que trata do nosso estado. Muito obrigada. Daí Bruschi perguntou lá no começo, antes da gente até iniciar a web palestra, se o especialista em paciente com necessidades especiais é para atender casos de odontopediatria específicos que não há possibilidade de atendimento na atenção primária à saúde? Pode ser atendido sim, tá? Aquela criança que, se tudo que a gente não consegue resolver, mas que a gente tentou várias vezes, né? Não pode chegar a criança, o profissional olhar para a criança e dizer, é criança, eu não vou atender e vou encaminhar para o centro de especialidades para o meu colega atender. Eu tenho que atender, me esforçar, trabalhar a questão do manejo comportamental, me dedicar àquela criança, porque a gente sabe que a criança às vezes precisa de uma série de consultas de retorno para que a gente consiga adaptá-lo ao atendimento odontológico, tá? Mas caso a gente não tenha sucesso neste manejo, sim, ele pode ser encaminhado ao colega no centro de especialidade. São José. Sendo a UBS a porta de entrada, o paciente deve obrigatoriamente ser atendido previamente na UBS para ser encaminhado para o CEL? Temos demandas, inclusive jurídicas, de encaminhamentos da iniciativa privada para o CEL, endodontia, biópsia, CTBMF, as siglas. Bucomaxilofacial. Então, assim, o ideal é que ele sempre acesse a atenção básica. A porta de entrada é a atenção básica. Ele precisa entrar pela atenção básica, até porque ali a gente consegue verificar todas as suas necessidades. Nós não podemos pensar, nós temos que ter muito em mente a integralidade da atenção, né? E não um dente especificamente isolado de um corpo, de uma pessoa, né? Enfim, então a gente precisa ter esse controle do paciente como um todo, na sua saúde como um todo. Então ele precisa entrar na atenção básica, até porque ele vai ser encaminhado ao CEL para alguns procedimentos específicos, mas todo o monitoramento, ou às vezes até a finalização deste procedimento, é feito na atenção básica. Por exemplo, a endodontia. Se eu encaminhar um paciente direto para a endodontia, eu vou me dedicar à abertura do dente, que deveria ter sido feita na atenção básica. O profissional vai ter que se dedicar a finalizar o dente com uma restauração que é necessária ser realizada na atenção básica. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O acesso é via atenção básica, para que ela possa, então, ordenar e coordenar esse caminhar do paciente nos demais pontos de atenção em saúde. A Ivargem Bonita perguntou se cada UBS tem um CEL de referência. Aí eles perguntam como saber qual é o CEL deles lá, né? Porque eles não estão conseguindo encontrar. Boa. Assim, na verdade, por isso que eu comentei, talvez eu não tenha sido tão clara na minha apresentação, é super importante que a gente, além de conhecer a RAS do nosso município, nós precisamos conhecer a região, né? Então, verificar na região qual município possui um CEL mais próximo, que o meu paciente do meu município possa ser encaminhado,
né? É super importante a gente verificar isso e conversar, mas são pactuações realizadas dentro das comissões intergestoras regionais. Os secretários de saúde de uma determinada região, eles se reúnem, conversam entre eles e a partir daí eles definem os fluxos dos pacientes, né? E depois da CIR, nós encaminhamos para a CIB e depois de formulado e regulamentado, né, a gente pode acabar passando, então, encaminhando os pacientes para esse centro de especialidade, mas tem que ser tratado a nível de gestão e também com a coordenação estadual de saúde bucal. São José perguntou se o serviço de radiologia pode ser considerado uma especialidade ofertada do CEL. Sim, pode. Radiologia também. Eu não falei, né? Mas é também uma especialidade que pode ser desenvolvida dentro do CEL. Eles colocaram onde a radiologia se insere? Na APS ou no ASS? Tem municípios que ofertam radiologia, né, realizam radiografias na atenção básica, mas tem municípios que não e aí concentram dentro do CEL. Vai tudo da forma com que vai ser organizado o serviço dentro do seu município, tá? Mas ele é uma especialidade. A Brusque pergunta como proceder em casos de restaurações complexas para a APS. Não dá para encaminhar para o CEL? Então, as nossas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, ela enfatiza que restaurações complexas a gente precisa realizar na atenção básica, né? Ela nos estimula que sejam realizadas na atenção básica, tá? Deram uns exemplos aqui, como aquelas que necessitam de isolamento absoluto. Por cialorreia. Uhum. Então, a questão do isolamento absoluto, é bem interessante conversarmos sobre isso. Por que não termos isolamento absoluto na atenção básica? É um questionamento que eu faço bastante, né? Por que não conversarmos com os nossos gestores e propiciarmos isolamento absoluto aos nossos pacientes? Eu acho que tudo é uma questão de gestão, né? Eu acho que a gente está evoluindo e muito com a odontologia, a gente não pode deixar aquilo que qualifica o nosso serviço de lado. Eu sei que tem alguns municípios que acabam utilizando isolamento absoluto para determinados casos, e eu acho que é uma conquista nossa, é uma forma de conversarmos com os profissionais que atuam, com os gestores e mostrarmos a importância. Mas eu acredito que o isolamento absoluto não é um aparato que deva ser utilizado somente no centro de especialidades odontológicas, tá? E aí, na atenção básica, a gente está apto a fazer todas as restaurações necessárias de fraturas de dente e tudo mais. E Sara, qual a postura do CEL quando o paciente não for encaminhado dentro dos critérios propostos? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque essa conversa tem que existir com a atenção básica. Precisa-se fazer com que a atenção básica funcione adequadamente, né, para que não tenham esses problemas no movimento, na movimentação do paciente. Porque o que acaba acontecendo? Digamos que o CEL seja um CEL regionalizado e tu pegas um município, né, um paciente de um outro município. Se ele chegar no centro de especialidades, não for atendido e devolvido para a atenção básica, imagina para esse paciente que às vezes dispõe de um valor para transporte e tudo mais, né, acaba complicando toda a atenção dada a ele, né? Então é de suma importância que haja uma conversa muito franca entre o centro de especialidade e atenção básica, do município sede como dos municípios ao entorno, né, para que diminuam ao máximo essas intercorrências. E por isso que a atenção básica tem que ser muito responsável com o atendimento dos seus pacientes e também o encaminhamento para os centros de especialidade. Agradecer mais uma vez, então, esse tempinho que nós passamos juntos e desejar que realmente a gente cumpra com a nossa missão enquanto profissionais da saúde e que a gente possa dar atenção cada vez maior, melhor e qualificada para os usuários que nos acessam diariamente e que precisam muito, muito mesmo da nossa atenção, tá? E desejar um sucesso enorme a todos vocês. Obrigada.